Olá, meus amigos. Peraí. Você não errou de programa. Esse aqui realmente é o Cantinho do Aconchego e o apresentador está aqui ao meu lado, Valdir Manfredini. Tudo bem, Valdir? Tudo bem, Rodney. Que joia, que joia. Só quero cumprimentar a todos os nossos web telespectadores e também web ouvintes da Rádio Espírita e TV do Paraná, também como a rede mundial de emissoras espíritas. E você que tem chego aqui no canal, tem divulgado o canal da Rádio Espírita do Paraná no YouTube, a nossa gratidão, porque o canal está crescendo e sem aqueles nossos apelos de se inscreva, ative o sininho e tudo mais, a gente não tem essa campanha em todas as nossas apresentações. Somos questionados por causa disso, mas a gente quer deixar você bem à vontade para você exercer o seu livre-arbítrio e de escolher o que você acha que é interessante para você, tá ok? Mas a gente agradece muito a grande força que vocês têm dado a este programa e aos demais programas que a gente acaba produzindo. Muita alegria estar aqui com o Valdir Manfredini e vamos voltar aqui desse jeito, né, Valdir, de treinar agora um pouquinho online, né? Vamos ver se a gente consegue dominar esse negócio online. A gente apanhou um pouquinho, também teve essas dificuldades durante a pandemia e também aquela questão, né? Às vezes a banda larga que você tem contratada, às vezes não te dá as opções técnicas de você realizar isso. Então, tivemos que realmente aguardar quase um ano, Valdir. É muito tempo, não é? Então nós deveríamos estar comemorando aniversário esse mês. Pois Primeiro ano. Estamos comemorando um ano de ausência no ar. Com a reestreia, né? Exatamente. Bom, então hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre a vida do nosso apresentador do programa Cantinho do Aconchego. E já vou fazer uma pergunta para o Valdir, nosso colega aqui de trabalho. Valdir, pessoal que acompanha o programa, quer saber como que surgiu o nome desse programa. Poxa vida, você que é o culpado do nome desse programa. Então, Rodney, você foi fazer uma visita lá no Lar Fabiano de Cristo, onde eu dava aulas de pintura, né, em telas, e foi justamente num dia que eu não estava lá, isso foi num dia anterior, isso foi na quarta-feira. E você estava certo que ia me encontrar lá. Você foi levar alguns mantimentos, algumas ofertas, algumas coisas que você tinha arrecadado lá para o Lar Fabiano de Cristo. E aconteceu que você olhou para uma porta, tentando me descobrir, provavelmente, e você viu lá, o Cantinho do Aconchego. E aí você ficou curioso e perguntou o que era ali, né? Aí eles falaram, é a sala do Valdir, nosso professor de artes plásticas, onde as mães dos alunos, né, dos meninos e meninas do Lar Fabiano de Cristo comparecem, né? E aí eles foram lá, foram te mostrar lá a sala e você ficou impressionado com o que viu lá. Você que pode falar melhor do que eu, porque eu até me perco. Não, pode deixar que eu falo. Realmente, quando foi uma arrecadação do CEPEC, né, os frequentadores do CEPEC Curitiba, aqui no Bairro Alto, uma instituição espírita, o pessoal arrecadou vários alimentos e doações de roupas e caixas de leite. Eu fui realmente ser somente a questão do transporte, né, de levar e conhecer também o Lar Fabiano do Cristo, a unidade Joana d'Arc. E chegando lá, fomos muito bem recebidos e acolhidos e a gente foi conhecer como é que era a estrutura. Mas o que me chamou a atenção foi aquela placa numa porta fechada, né, Cantinho do Aconchego. E eu tinha procurado você realmente, não era o seu dia de estar lá, mas aí abriram a porta e eu fiquei encantado com o trabalho do Valdir, com as mães, né, fazendo o trabalho de pintura. E me mostraram lá onde ficavam expostos lá dentro as telas, e eu fiquei assim impressionado, porque são pessoas que vivem numa região em que há um risco, né, social. Então, você fica imaginando a pessoa que vive nesse ambiente, como é que ela, dentro de uma sala de aula de artes,
ela consegue alçar voo na sua imaginação, fazendo reprodução de imagens assim de flores, de campos, de montanhas, de objetos. Então, assim, é uma coisa assim, fantástica de trazer isso da mente humana para a tela. Então, eu acho o Valdir assim, realmente uma pessoa assim, fantástica, né, de poder passar isso para as pessoas e elas terem essa capacidade e absorver os ensinamentos. Eu achei muito bacana. Meus parabéns, viu, Valdir? Eu que agradeço. Imagina, se não fosse essa visita, eu não estaria aqui hoje. Pois é, como é que pode, né? Abrir uma porta e se abriu outra aqui, né? O mais gostoso foi quando você me procurou para me oferecer. Exatamente. Você tinha alguma coisa para me dizer e eu fiquei curioso, fiquei até com medo. Quando você me deu a notícia, eu me emocionei. Não, isso é verdade, se emocionou. E é sempre bom, Valdir, a gente lembrar que quando a gente fazia a gravação do programa presencialmente, ele sempre recebe muito bem seus convidados. E o melhor, hein, gente? O melhor. Depois que termina tudo, ainda faz um cafezinho e a gente continua o bate-papo por mais um tempo, né? Porque aqui tem que ser muito rápido, mas depois a gente conversa bastante tempo. Às vezes tem que até dar um corte no Valdir. Você deixa eu ir embora? É que o papo sempre é tão gostoso que não tem como parar. Não tem como parar. Valdir, você possui formação artística, Valdir? Olha, a minha formação eu diria que é mais autodidata, porque eu frequentei o curso permanente de teatro da Fundação de Teatro Guaíra, onde eu tinha alguns professores que lecionavam as várias matérias, né, para você aprender a fazer teatro, né? Na verdade, coisas técnicas, mais técnicas, assim, né? E sabe, eu faltava muito porque eu fazia um outro curso também, né? Então tinha dias que eu tinha prova, no outro eu não podia ir. E esse curso era considerado como segundo grau na época, o científico, né? Na época. Mas eu fazia também dêutico, né? Que a minha intenção era fazer vestibular, e como eu realmente fiz depois, né? A minha formação mesmo é em letras, português e francês, mas que eu me formei pela PUC. Mas o teatro sempre esteve muito grande, muito forte no meu sangue, né? Desde criança eu gostava, porque a minha mãe, já quando eu era criança, ela já me levava para tirar fotografia nas agências, aí me chamavam para fazer comercial, para desfilar roupas de uma loja que não existe mais aqui, de roupas infantis, que era a loja Asmásio, e outras coisas assim, sabe? Eu sempre estive muito ligado e sempre gostei de estar mexendo com todo tipo de arte, na verdade. Sou um arteiro. Que bacana. Então, a sua fã número 1 foi sua mãe? Minha mãe. Minha mãe me incentivou muito sempre. Meu pai não. Meu pai achava que eu tinha que ser médico, que eu tinha que ser advogado, alguma coisa assim. Sabe sua mãe, hein? Senão não teríamos você aqui com a gente aqui. Mãe sempre protege, né? Ah, sim. Ela tem o sexto sentido mais apurado, então ela sabia o que o filho vinha realmente fazer aqui, como a sua missão. Mas, Valdir, agora sim, voltando ali na questão, você falou um pouco da infância, né, que você gravou comerciais, fez participações de desfiles, e isso é muito importante, né, na carreira do artista, se lembrar que foi lá atrás, na infância, que tudo começou, e foi esse encantamento que até hoje continua encantando. Mas, assim, no início da sua carreira, teve algum artista que você cruzou assim no caminho, na sua vivência dentro da arte? Eu poderia dizer que fui aluno de dois professores super conhecidos no Brasil, né? Que foram Nissete Bruno e Paulo Goulart, já desencarnado. A Nissete Bruno desencarnou agora há pouco tempo, foi para a Pátria Espiritual, né? Mas eles eram professores do curso permanente de teatro. E era muito gostoso, porque a Nissete e o Paulo, eles são pessoas felizes por natureza. Eram, né? Pessoas felizes por natureza. Tudo para eles era alegria.
nunca soube de que um deles tivesse ficado triste alguma vez, sempre com alegria. Então eles brincavam muito com o teatro, porque, na verdade, eu tinha muita timidez, sabe? É uma coisa que eu não gosto muito de falar e eu ainda sou tímido muitas vezes. Até eu pegar o fio da meada, assim, eu fico muito, muito atrapalhado ainda, sabe? Mas foi muito legal, E a própria Anicete, quando terminou o tempo deles aqui, eles foram embora para São Paulo, trabalhar na TV Tupi, de São Paulo, Diários Emissoras Associados, que hoje é CNT, o Canal 6, eu não sei como que chama, a rede deles, né? E aí a gente fez algumas coisas, aqui a gente fez teatro, mas eu normalmente, assim, como eu era mais garotão, eu fazia sempre papel de filho, de criança, ou coisa assim, né? Mas foi muito legal, foi muito legal. Daí, quando ela foi para São Paulo, sabe, ela convidou, vamos para São Paulo, alguns alunos, os que foram para São Paulo, todos se deram bem. Eu fui, mas não me dei tão bem, porque eu tive um motivo lá que eu tive que parar e eu tive que voltar para Curitiba. Tá certo, tá certo. Mas é válido realmente o seu relato de realmente, no início da carreira, olha só quem foi que apareceu na sua vida, hein? Então, eu acabava sempre conhecendo muita gente do Teatro Guaíra, porque eu não saía praticamente lá de dentro. A hora que eu podia estar dentro do Teatro Guaíra, eu estava lá, porque eu não podia pagar ingresso muitas vezes, né? E eu estando lá dentro, eu entrava pela coxia para assistir as peças. Então eu conheci Cláudio Correia Castro, eu conheci Francisco Coco, eu conheci... Nossa, são inúmeros, que eu não vou nem citar, porque vai ficar até chato não citar os outros. Puxa vida, teve bastante oportunidade de conhecer gente de peso, né? Poxa, que bacana. E se torna referência. Mas eu acho assim que parece que as questões espirituais te encaminharam assim, dois exemplos gigantescos, né? Nicete Bruno e Paulo Goulart. A gente vê hoje em dia que assim, artista com referência moral, né? É uma coisa assim, muito importante para quem está começando, porque, digamos assim, temos realmente uma grande safra de artistas, mas realmente essa questão da moralidade fica um pouco a desejar, né? Porque a gente às vezes é um formador de opinião, a gente coloca, né, algo em defesa e de repente faz algo ao contrário, fica aquela questão da contradição, as pessoas decepcionam. E em falar nisso, até eu me lembro muito bem, na época de escola, que o meu professor de educação física sempre falava assim, ó, o meu atleta predileto é o Pelé, porque você, como jovem, você se encanta por uma propaganda de cigarro, onde aparecem gente surfando, fazendo esporte, mas uma coisa que faz mal à saúde não pode estar associado à prática do esporte. Então, ele já ensinava a gente lá na escola, a gente observar onde tinha a contradição e onde queriam vender um peixe para você que não era um peixe, né? Então, eu acho que assim também... Vendeu a carcaça, a espinha. Exatamente, para ficar aqui atravessado. Então, eu acho assim que o artista realmente... ele tem que passar a sua mensagem, a sua verdade e a sua moralidade. Dentro dos preceitos aqui da doutrina espírita, eu acho que os artistas que estão trabalhando bastante nesse período de pandemia, eles têm levado realmente a consolação através da arte. Mas, Valdir, hoje o programa também é sobre você e tudo mais, mas eu gostaria que você, de repente, agora, nesse momento, eu não sei se você já tomou uma aguinha para você molhar a garganta, que hoje está calor aqui em Curitiba, né? Aproveitar que não tem racionamento hoje, pelo menos aqui em Pinhais não tem, de repente em algum outro lugar, mas o pessoal está colaborando bastante, molhou a garganta, então eu vou pedir um favor para você declamar uma poesia. Você escolhe aí quem é o poeta, você escolhe aí qual é a mensagem que você quer passar agora para todos nós aí. Brinde a gente com a poesia. Eu vou brindar com uma poesia da Nina Lisboa, uma poeta espírita fantástica, eu gosto muito do que ela escreve, e
Eu vou falar sobre a poesia dela, que se chama Triste Visão. Eu vou ler porque ela é longa e eu não tenho ela decorada. Pobre menino tímido, ia para a escola sem muita vontade, coração amedrontado, sem sequer se exprimir. Chegava atrasado, sentava num canto, abria o caderno, tinha sono. Olhos sempre desatentos, mundo lá fora nem percebia. Se chovia, nem se era dia, se era sol, tudo era sem brilho. A lição acontecia. Crianças atentas, a professora olhava, algo ali dentro tocava. Mas como chegar perto do seu coração? Se não se fazia presente, muitas vezes indiferente, tentava fugir de algo que não sabia. Onde estava a família? O ano letivo acabou, como acontece em todos os anos, e assim se foi. Nunca mais uma notícia. Eis que surge uma história, olhos tímidos, manchete de polícia. De quem é a culpa? Disparo. Da sociedade? Da escola? A professora entristeceu. Nem sempre o lápis na mão faz o menino aprender. Eu fico arrepiado com essa poesia. Com certeza, que lindo, que lindo. Eu acho Parabéns. lindo, não é? A inspiração que essa moça recebeu para fazer essa poesia. Ela é fantástica. E você lendo aí, foi sossegado, foi tranquilo. Eu li algumas vezes hoje, só não deu para dar uma estudada melhor. Eu saí, não tive tempo de fazer isso aí. Mas eu só queria falar uma coisinha ainda com referência à pergunta anterior, que eu esqueci de falar, e eu acho importante falar, que Nicete Bruno e Paulo Goulart frequentavam aqui a Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas. Eles eram espíritas, e a vida deles todos e da família é dentro da doutrina espírita. Talvez isso seja o motivo de tanta alegria, de tanta coisa boa, né? Com certeza, com certeza. Bem lembrado, bem lembrado. É a chamada SBE aqui em Curitiba. Um abraço aos irmãos que estão lá na SBE. Né? Mas, Valdir, agora vamos dar continuidade. Parabéns aí pela leitura, né, da poesia da Nina. Lisboa. Nossa, maravilhosa. Nina Lisboa, meu filho já teve a felicidade de também estar aqui no canal, né, no canal da Rádio Espírita do Paraná, a poesia Diferenças, que o meu filho Noah, de 8 anos, fez a narrativa com o auxílio da minha esposa, né, que passou uns dias treinando com ele e ficou muito legal. Então, muito linda, muito linda. Inclusive ele até o pessoal ele tem veia artística. Inclusive até a TV, através da Cristiane Lopucci, um grande abraço, Cristiane Lopucci, idealizadora do quadro Poesia Nossa de Cada Dia, e foi ela que foi o meio de comunicação para que essa poesia também chegasse na TV Escola de Curitiba, né? Foi muito bacana. E voltando aqui para o Valdir, quais as atividades que você desenvolveu ao longo de sua carreira, né? Ainda está desenvolvendo, então vamos lá. Então, como eu me formei em letras também, eu comecei a dar aulas, né? E dei durante 6 ou 8 anos, mais ou menos, eu dei aulas, né, em vários colégios. E então eu não tinha muito tempo. Eu fazia teatro com as crianças da escola, daí, né? Então é um trabalho dentro da arte também, né? E ensaiava o pessoal para a festa junina, teatrinho para apresentar para o Dia dos Pais, para o Dia das Mães, para o Dia dos Professores, coisa assim, né? E eu não sou pedagogo e nem era nada disso, mas naquela época não se exigia muito pedagogo na escola, então a gente fazia a vez, o professor fazia a vez. E depois eu fui convidado também por um amigo meu para trabalhar, prestar um concurso no Banco do Estado do Paraná, e acabei indo e acabei passando e acabei deixando de ser professor para ficar no banco, mas também não adiantou, porque fiquei muito pouco tempo, sabe? Não era para mim ficar dentro do banco, engravatado, esperando lá. E eu saí, comecei a me mexer e a Nicete voltou a insistir para eu ir para São Paulo, que eu teria muitas coisas para fazer lá, que ela gostava do meu trabalho. Eu fui.
E realmente, em São Paulo, eu logo em seguida eu já comecei a frequentar a rádio e TV do Diários Associados, né, que é a televisão, né, e ali comecei a fazer alguns biquinhos em novelas, em teatros. Naquela época tinha o teatro, todo sábado tinha o teatro de gala, sabe? Era uma peça de teatro que se apresentava dentro na televisão, né? E era muito legal fazer. Mas como eu te falei, eu sempre fazia os papéis assim secundários, ainda porque estava iniciando, até que aparecesse um trabalho mais que pudesse me dar mais nome, assim, sabe? Mas eu fiz Juca de Oliveira quando eu era criança, sabe? Eu trabalhei com o Jorge Cláudio Correia Castro, sabe? Também fazendo filho dele numa novela. Depois vai crescendo, aí muda porque fica velho. Novela tem que ter namoro, tem que ter casamento, porque senão não é novela. É verdade. Nem sempre dá certo, mas sabe, é para criar a intriga. É isso que o pessoal gosta de ver, né? E aí foi assim. Mas eu fui convidado daí, logo que eu cheguei em São Paulo também, para fazer uma peça de teatro, sabe? Essa peça de teatro eu vou até comentar, mas é uma coisa que até não gosto muito de comentar. Eu acabei até ganhando um prêmio com ela lá, sabe? Era na época que o teatro estava assim, era a época de regime militar, né? E, sabe, tudo era muito censurado. Tinha a SBAT, né, que censurava, que ia fazer. Antes da estreia, ela fazia uma visita e assistia a peça, e ela cortava as partes que não podia ter. Então, muitas vezes arrebentava o espetáculo porque não dava sequência. E essa peça chamava-se Cristo Nu, o Cristo Nu, do Carlos Alberto Sofredini. E eu não vou contar detalhes da peça porque era um pouco sórdida mesmo, sabe? Mas a maioria das peças daquela era assim, né? E eu, como eu precisava de nome, sabe? E eu achei que poderia ser interessante eu fazer, eu fui e fiz, e acabei ganhando um prêmio mesmo, sabe? E foi legal, mas não era o que eu queria. Aí, com a falência da Rede Tupi, de televisão, Diários Associados, aí os artistas ficaram todos perdidos. Então, muita gente foi convidada para a Record, que era com outra diretoria. A Record não é essa que tem agora, né? Ou para a Rádio Excelsior, Rádio TV Excelsior, que era uma outra televisão que também tinha novelas lá. Na Record, ninguém gostava de trabalhar lá para fazer novela, porque a Record, o estúdio da TV Record nessa época era do lado do aeroporto, então estavam gravando e de repente passava avião, tinha que parar, sabe? Às vezes tentavam encobrir, sabe? Então com sonoplastia, tá? Sabe? Mas era muito difícil. Mas a TV Excelsior, por exemplo, começou com uma novela lá que eu fazia parte, que era Sangue do Meu Sangue. Essa novela começou aqui em Curitiba também. Era Francisco Coco, era Fernanda Montenegro. Tinha mais algumas pessoas famosas lá que eu não lembro agora. Só que, por muito, sei lá o que aconteceu, que não levou 3 meses de gravação, a novela acabou, porque a TV faliu. Puxa vida, eu acho que você tem um pouquinho de média, que eu tive que bloquear meu microfone porque estava passando um avião bem no momento que estava falando da questão do estúdio da TV próximo ao aeroporto. Mas diz que médio todos nós somos, né? É assim. E ser artista tem que ser um pouquinho médio, porque senão é difícil. Para ter controle, né? Isso. Agora, Valdir, vamos colocar aqui essa questão. Então, você vivenciou na infância esse trabalho de estar desfilando e começou a ver como é que é preparado o ambiente, fez o teatro, como é que é a preparação do teatro. Então, você foi tendo esse conhecimento, realizando essas essas diferentes atividades, serviram como base para a próxima etapa na fundação do SATED Paraná. O que é o SATED Paraná? Conta pra gente. Boa pergunta. É uma coisa que eu até eu sinto orgulho por isso, porque não é um orgulho de vaidade, é um orgulho porque eu pude ajudar a classe artística do Paraná, que era muito sofrida na época.
porque tudo acontecia no Rio ou em São Paulo. E Curitiba, tudo vinha de lá para cá. Os artistas aqui tinham que fazer uma peça para ficar 5 dias no Teatro Guaíra. Os que vinham lá de São Paulo ficavam um mês. Sabe? Então era muito complicado para o artista aqui, né? Mas aí veio a nossa profissão de artista, ela não era regulamentada. E surgiu em São Paulo e Rio a ideia de regulamentar a profissão, né? E na época o Juca de Oliveira era presidente do Sindicato dos Artistas de São Paulo, né? Que é o SATED, né? A sigla, né? E ele queria fazer explodir, porque para você regulamentar a profissão, você tinha que ter um número muito grande, maciço mesmo, de artistas para poder criar essa profissão, né? Profissão do ator, né? Ator, atriz, e técnicos, né? Sonoplasta, camareira, as várias e muitas, diversas, enormes número de profissões que existem dentro da arte. Quando você vê um cinema, por exemplo, você vê lá, quando aparece aquela vinheta lá, rodando o nome, aparece tanta gente lá que, sabe, parece uma cidade. Assim. Muito bem lembrado. Como tem gente que às vezes fica ali quase uns 15 minutos só acompanhando os caracteres subindo, e fala assim, nossa, como trabalhou gente no filme. Conferindo erros, tem os continuistas, que eu dou muito valor para os continuistas, que quando você termina uma cena, eles marcam exatamente tudo que tem. Hoje você tira a fotografia e grava, é fácil, mas na época era tudo escrito, né? Para depois fazer exatamente como estava para poder continuar, porque as pessoas percebem quando tá diferente. Bom, mas aí você... Faz o seguinte, toma uma água, que é justamente essa parte, e até a gente que fez um videozinho, né, que a gente não vai contar nada ainda, e realmente essa parte do continuista é muito importante, porque, imagina, você grava com o Valdir com gravata, aí de repente você vai gravar um outro quadro num outro dia, ele vai colocar o mesmo traje, e a gente gravou ele sem gravata, então, por isso que tem que ter o continuista para deixar, assim, olha, você tem que colocar gravata, senão vai ficar diferente, né? Mas é assim mesmo. Continua aí, Valdir. Então, e daí o Juca de Oliveira queria artistas que fossem paranaenses, né? Para fazer esse movimento. E nós tínhamos muito poucos dias. Na época o presidente era o Médici, Gastas, o Médici. E ele queria receber artistas de cada estado, né? Para representar o seu estado e para a gente discutir a respeito disso. E alguém que tinha que ir no Paraná. Como eu estava no sindicato, eu estava fazendo uma peça nessa época, em São Paulo, com a Maria de la Costa, chamava-se Tome Conta de Amélie. Maria de la Costa é uma atriz que foi muito famosa, né? Também já desencarnada, maravilhosa, e eu era contratado da companhia dela. E eu fiz várias peças com ela, a gente viajava, inclusive para Curitiba, vim com ela. E aí o que aconteceu? O Juca me chamou e falou, Valdir, eu acho que nós vamos ter que dar uma cortadinha em você aqui na peça com a Maria da Costa, aqui no sindicato, porque nós precisamos que você vá a Curitiba, você conhece os artistas de lá, fazer uma reunião, porque nós precisamos regulamentar a profissão. E temos 15 dias para fazer isso. Sabe? E eu fiquei apavorado, sabe? Como que eu vou sair daqui se eu estava ganhando meu dinheirinho lá, né? Eu precisava me manter, né? Aí ele falou assim, eu já sei o que você está pensando, fica tranquilo, nós vamos continuar pagando o teu salário, você não vai se desligar da companhia, tá? E você vai para lá. Mas o Juca de Oliveira também estava estreando uma outra peça lá. E ele não se tocou que ele tinha uma pessoa na peça dele, que também era do Paraná, que era o Edson Dávila. E o Edson ia estrear a peça, não tinha como ele mudar, né? Aí eu acabei aceitando e vim. E o Edson recomendou a esposa dele para eu procurar aqui, né? A Delcy Dávila, que eu já conhecia, que era minha amiga, né? Uma excelente atriz, também já desencarnada, o Edson também. E eu vim.
Sim, então foi uma coisa assim meio... Eu conversei com a Delcy aceitou e topou, porque a Delcy era uma pessoa assim também, toda para frente, vamos fazer, tem que fazer, vamos fazer. Falei, mas eu vou precisar que você me empreste teu carro, eu vou precisar porque eu não tenho carro, né? E ela tinha uma rural muito velha, muito antiga, era muito gostoso aqui. E ela acho que não dirigia, porque sempre eu que dirigia. E a gente saía com aquela rural procurando artista, indo para lugares e marcando reunião, e até que conseguimos marcar uma reunião. Muitos aceitaram e outros não. Sabe? Aí ficou uma complicação, vamos fazer, não vamos. E a gente pedindo apoio dos jornais, então a gente não saía dos jornais escritos da época, né? E vamos, nós precisamos fazer o sindicato, nós precisamos regulamentar a profissão. E assim tinha gente em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, em Goiás, em Mato Grosso, todo mundo tentando criar essa associação, que primeiro nasce uma associação, né, para depois virar sindicato. Para criar essa associação que iria se tornar um sindicato, e para poder regulamentar. Como só existiam 2 sindicatos aqui, que era o do Rio de Janeiro, né, o SATED do Rio de Janeiro, SATED RJ, e o SATED CSP, que é o SATED de São Paulo. E a gente conseguiu fazer essa reunião, mas com muito pouca gente, assim, sabe? A gente precisava de muito, muito mais gente. O que nós fizemos? Eu chamei a Delcy e falei, Delcy, vamos criar alguma coisa para a gente chamar esse pessoal, para chamar a atenção do artista. Eles não acreditavam, eles achavam que isso era uma forma de ganhar dinheiro, que achavam que era uma obra política, alguma coisa assim, sabe? Bom, conclusão. Eu tive a ideia de criar um prêmio. Espera só um pouquinho que a gente já chega nessa pergunta. Não queima a minha pergunta aqui. Então, mas... E a gente criou o prêmio. E aí, daí eu continuo depois, quando você vier a pergunta, então. Tá. Mas o sindicato saiu, sabe? Graças a esse evento, sabe? Ele saiu e foi sucesso. E para meu espanto, no dia que a gente marcou a Assembleia Real para a fundação da Associação Profissional de Artistas e Técnicos em Espetáculos e Diversões, nós fomos obrigados a fazer essa reunião para criar essa associação no porão do Teatro Guaíra. Porque foi tanta gente, que não tinha outro lugar para fazer. Então tá. Valdir, toma mais um golinho de água, porque tá calor. Eu sei que você tá aí, tá quente, porque a sua casa aí, ela é de madeira, né? Estrutura de madeira. Dá para ver até o mata-junta lá, o sarrafo, como a gente fala aqui também. Essa decoração maravilhosa. Oi? Casa de pobre, casa de artista. Cheio de detalhes ali que o Valdir gosta de deixar cheio de... Eu só queria que você repetisse qual que é essa sigla SATED, que o nome comprido, hein? SATED significa Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões no Estado do Paraná. Caramba, hein? Quando a gente fez essa reunião, que eu te falei agora, que lotou lá, né? Era APATEDEP, Associação Profissional de Artistas e Técnicos. Aí depois é que virou sindicato, um ano depois. Ah, entendi. Então deixa eu fazer meu comentário. Que bacana, Valdir. Digamos assim, você começou a conhecer toda essa questão da estrutura e valorizar todos aqueles que trabalham para promover o espetáculo. Eu acho isso muito bacana, você estar no meio e, de repente, surgir essa oportunidade de criar um sindicato. E, geralmente, assim, né, para começar, ele com muita dificuldade, são poucas pessoas que entendem, de repente, a sua proposta, né, que é realmente fortalecer e reconhecer as pessoas que estão por detrás das câmeras, estão por detrás do espetáculo, por detrás das cortinas. E realmente é um trabalho que deve ser muito valorizado, e é por isso que vocês tiveram a feliz oportunidade de criar o sindicato. Então, como realmente começou com pouca gente, olha que sacada desse homem, né? Então, o Valdir sobe mais um degrau em busca de uma forma de incentivar os artistas. Como surgiu na sua mente brilhante o troféu Gralha Azul? Conta para nós aí. Isso.
Já existiam outros troféus em Curitiba, principalmente em Curitiba, que Pinhão de Ouro, troféu imprensa do Paraná, outros troféus assim, que não vingaram. Fazia um ano, dois e acabavam. E eu queria fazer alguma coisa que fosse eternizar, sabe? E realmente ele eternizou, porque está há mais de 40 anos o troféu Gralha Azul está aí para todo mundo ver, sempre no mês de dezembro é apresentado no Teatro Guaíra uma festa, né? Onde são entregues, parece que 16 ou 20 troféus para artistas e técnicos, né? Artistas que podem ser do balé, do teatro, ator coadjuvante, figurino, cenário, sabe? Tudo que abrange a arte, né? Na verdade, o primeiro troféu Gralha Azul chamou, porque a Gralha Azul foi o segundo, porque na verdade o primeiro troféu foi Máscaras do Teatro, porque em 15 dias, sabe, para você fazer uma festa, para poder chamar a atenção do povo, para acreditarem que o sindicato queria ajudá-los e não prejudicá-los, era muito pouco tempo para você mandar confeccionar os troféus. E eu tinha um amigo aqui numa joalheria, em Curitiba, que fazia esses troféus. Ele sempre tinha assim, quantidades assim, de troféus para essas eventuais situações. E aí eu fui lá verificar o que ele tinha, e ele tinha lá, depois de muita procura, que tinha que ser alguma coisa que tivesse relacionada à arte. E aí ele tinha o troféu lá que era a Máscara do Teatro, aquela sorrindo e dando risada, né? Sabe qual que é, né? A máscara do teatro, né? Aquela figura do sei. Geralmente a gente pesquisa aqui, aparece na busca. Isso. Quando você fala em teatro, aquilo que eles mostram. Né? Exatamente. Inclusive, eles usam... alegre, né? Isso, ele digamos assim, as duas... Isso, as duas faces. Certo. E aí ele tinha lá algumas peças lá e faltavam duas para o número do que a gente queria determinar lá. Pois ele deu um jeito e conseguiu e fez essas duas máscaras para que a gente entregasse. Aí foi uma festa, teve um show internacional, que eu convidei uma atriz francesa que morava em Curitiba, sabe? Ela arrasou, tipo Liza Minnelli, assim, sabe? E ela arrasou. Eu tenho fotos, eu tinha filmes, mas os meus filmes eram naquelas fitas cassete, e aí eu não sei que fim que levou. Deve ter no Teatro Guaíra, alguma coisa assim, sabe? Foi muito legal isso aí. Aí o próximo ano, quando se transformou em sindicato, nós chamamos um artista designer de joias, sei lá, que fazia esses desenhos de troféus, e a gente queria mudar o nome para Gralha Azul, que era uma coisa bem típica do Paraná, né? E a gente queria que abrangesse o Paraná inteiro, né? E aí a gente fez isso. Aí não me lembro o nome dele agora, queria até ter pesquisado hoje para falar e acabei esquecendo. E ele desenhou as gralhas, são várias gralhas, assim, maior, assim, menor, assim. Ficou muito lindo o troféu. E até hoje é esse troféu, que daí passou a se chamar Troféu Gralha Azul, há mais de 40 anos. Eu tive muito problema também com os jornalistas na época, porque como que você vai fazer um prêmio, entregar um prêmio em 16 dias, qual é como que você vai julgar? Quem vai julgar? Eu falei, quem vai julgar são os jornalistas. Porque jornalista vive no teatro, vocês estão em tudo quanto é lugar. Então você viu a peça, você vai me dar uma nota. E assim foi. Foi meio de improviso, mas foi perfeito. E foi super aplaudido, e ali nasceu o grande passo assim, para que os artistas fossem reconhecidos. E hoje, esse prêmio, ele além de você receber o troféu, você recebe dinheiro do governo do Paraná. Os 3 primeiros lugares. Então tem um incentivo também da estrutura do governo em incentivar a arte. Então eles também premiam em valores a pessoa que foi... a partir de algum tempo para cá, que eles valorizam com uma pequena quantia, digamos assim, aos artistas que são premiados, né? Provavelmente tenham reparado, né? Ou talvez através de pesquisa... Tem que melhorar, né? Nada que isso pode funcionar.
Não, que eu acredito assim, que para esse tipo de iniciativa, talvez no próprio meio, né, se mostrou que é uma situação viável, que atrai realmente um público, que atrai turistas para assistir os espetáculos, que incentiva a arte, que isso faz parte da nossa cultura. Então, nada mais justo de realmente que as instituições governamentais estarem apoiando essas questões. Agora, Valdir, eu vou aproveitar e perguntar assim, existe alguma coisa assim, não que seja do mesmo formato, eu acho essa ideia que realmente foi uma forma inteligente de atrair os artistas e de realmente estar valorizando não só o artista, mas o corpo técnico, nossa, fantástico, né? 16 categorias. Então, tem alguma coisa assim semelhante dentro da arte espírita? Você pode falar alguma coisa a respeito? Você diz com relação ao troféu, alguma coisa assim, o sindicato? Se existe assim essa questão de premiação dentro dos trabalhos assim da arte espírita, né? A melhor dança, a melhor música, os que já estão mais tempo no caminho, melhor declamador, a melhor poesia, tem essa questão assim? Então, quebra um leque, né? Já que tem 16 lá no troféu Bralha Azul, na arte espírita também abre um leque. Não que seja incentivar o orgulho. Na arte espírita também tem o sonoplasta, na artística, na arte espírita também tem a pessoa que faz no cenário. Muitas vezes se improvisa cenário. É tudo muito simples. Mas eu sempre digo, o artista tem que valorizar a reciclagem para fazer cenário. Eu acho muito lindo se o artista usasse isso. Usar o que você encontra na rua, sabe, reformar, transformar e levar para o palco aquilo. Eu acho que tem muito mais valor. Mas com relação a se existe alguma coisa, eu nunca vi. Eu acho que a Abrarte, da qual eu sou associado, inclusive, né? Eu acho que a Abrarte poderia fazer alguma coisa assim. Porque a Abrarte abrange o Brasil inteiro, né? Não sei se alguém não levou essa ideia, ou eu já ouvi falar isso que o pessoal não quer valorizar muito assim, porque não quer colocar a vaidade como... Mas não é uma questão de vaidade. Eu acho que é uma questão de você valorizar o artista, sabe? Para que ele possa cada vez fazer a coisa melhor. Para que ele possa, poxa, se gostaram assim, se eu fizer assim vai ser melhor. Porque cultura, sabe? Todo mundo precisa. E hoje os espíritas têm que ter muita cultura, porque se você não lê muito, sabe? Você não aprende nada. Não é verdade? E você pode fazer peças espíritas. Você veja a Alicete Bruno, a Ana Paula, a Ana Rosa, esqueci o sobrenome dela agora, Paulo Goulart, o próprio, não vou lembrar o nome desses artistas famosos aí, eles têm grupos de teatro espírita. Eles apresentam as peças, viajam, sabe? Eu me lembro de Violetas na Janela, eu me lembro de Os Mensageiros, tudo baseado em obra espírita. E são elencos grandes de artistas profissionais famosos que viajam e lotam os teatros. Aqui no Paraná tem o Rodrigo de Oliveira, que faz teatro espírita. O Rodrigo de Oliveira, ele viaja para muitos lugares, sabe, levando a arte espírita. Ele, na verdade, tem uma escola de atores, né? E ele leva o pessoal lá para o Nordeste, ele leva o pessoal para vários lugares e os teatros lotam. E são teatros com amadores que ele está formando, né? Para serem profissionais, né? Bom, Valdir, eu vou pegar o seu gancho aí e é lógico, eu vou colocar a minha opinião, tá? Eu acho que, digamos assim, se fosse realmente criado um troféu ou uma menção honrosa para as pessoas que realmente fazem da arte espírita a arte do bem, né? Eu acredito assim que existe essa preocupação de repente não desenvolver na pessoa aquela questão do orgulho e etc e tal. Mas eu acho que fica uma coisa meio esquisita nessa questão, nesse tipo de fala. Porque se eu já estou trabalhando dentro das questões doutrinárias e já sei que isso é uma coisa que a gente sempre está lutando, poxa, se eu receber um prêmio,
o meu comportamento é de não me sentir um orgulhoso ou gerar uma vaidade porque eu ganhei um prêmio, né? É apenas um reconhecimento que aquele trabalho que ele está fazendo está dentro das questões morais e principalmente tem feito um trabalho bacana para a sociedade. Então aquilo ali é um reconhecimento desse trabalho. Não que ele é o melhor. E ele vai entender isso. Então, essa questão de vaidade não vai bater na porta dele, não. Tá? Eu também acho isso. Eu também acho. Até, por exemplo, você veja, um exemplo que eu vou citar aqui. Nós temos aqui em Curitiba, um espetáculo que é feito no auditório da Federação Espírita, né, pelo Azuma, Marcos Azuma, ele coordena lá, que é como que é? F5. F5, né? F5. Não é F só, é F5. É Festival Espírita 5 Minutos. Onde cada casa espírita cria o seu grupinho para fazer esquetes que durem acima 5 minutos. Não pode ter mais do que isso. E apresentam lá. E lá existe um julgamento. Porque faz um julgamento antes da apresentação, que eles selecionam 3 pessoas lá, artistas ou pessoas que conhecem a arte, para julgar os que ficam e os que não ficam. São selecionados tantos, sabe? E os outros vão para casa, né? Aí, quando na apresentação, ainda tem o primeiro, o segundo e o terceiro lugar. Entende? Então essa coisa. Mas não existe, não é um prêmio, não é nada. Então, eu acho que é uma coisa que é legal e o pessoal gosta. Eu me lembro que o ano passado, se não me engano, ano retrasado, no F5, que o pessoal estava muito apreensivo. E um dos grupos da casa que eu fazia parte, da CEF, Fraternidade, eles não foram escolhidos, sabe? E ficaram um pouco apreensivos. Mas, na verdade, já tinham sido escolhidos em off, porque eles foram os melhores, realmente. Eles apresentaram o grupo como o hors concours, o grupo mais importante, que apresentou um espetáculo fora de série em 5 minutos. Então, são coisas assim que valorizam. Você não sabe como essas coisas ajudam na casa, o DIGE, né, da infância e juventude nas casas espíritas, porque os jovens participam. E o que a casa espírita precisa hoje? Jovens. Porque vamos admitir que hoje você só vê pessoas da minha idade na casa espírita, não é? E eu me sinto jovem lá, sabe? Ainda bem que tem pessoas como você dentro de uma casa espírita, porque, digamos assim, o jovem também precisa de um direcionamento, e nada melhor do que essa relação sadia entre as fases de idade, sabe? Porque, que nem aqui, nós estamos aqui encantados, o Valdir está falando, está bem à vontade, então está falando, por quê? Porque tem uma bagagem para contribuir, para expor, e às vezes a gente está assistindo aqui, acompanhando, isso nos traz realmente um alento, porque a gente precisa trabalhar a nossa mente todo momento, ser criativo e estar fazendo coisas no bem. Então, é um trabalho fantástico da sua parte. Mas olha, vou pedir para você, Valdir, toma mais uma aguinha, molha a garganta, que vem mais uma poesia aí que o pessoal deve estar aguardando. E a gente já está próximo já do final do programa, daí a gente vai deixar mais uma poesia para você declamar. Então, dá uma mexida aí no seu baú de relíquias aí, ver quem é que vai ser o próximo sorteado, o próximo contemplado, para você fazer aqui uma declamação. Nos brinde com mais uma poesia. Já escolheu aí? Já. Entre tantas? Eu vou fazer uma agora de um poeta lá do Rio de Janeiro, grande amigo, André Luiz Pinheiro. É Templo Tolo. Tempo tolo do corpo, eu já sou da alma. Já passei pelos reinos, já fui de pedra e flor. Predador fui, e presa, véu transformador. Tempo de todo instinto na razão sem trauma. Tempo tolo do corpo, peço, tenha calma. Meu instinto é outro, eu presinto a dor. Mas se existo, o mal, só restará o amor. E o futuro no sol sobre a manhã que acalma.
Tempo tolo, a razão precisa qual navalha, de saída precisa se a descrença espalha. Reencontre no peito o som do sentimento. Tempo novo na alma, vem da luz mostrar que o verbo agora a conjugar, amar. Tempo tolo do corpo, passas como o vento. Eu acho muito bonita também essa do André. O André é um poeta que começou a escrever assim e não dava muita importância. E hoje ele está escrevendo, às vezes, 2, 3 poesias por dia. Ele me manda todas. Que maravilha, que bom. Que Deus abençoe a sua produção em larga escala. Bom, Valdir, vamos agora para uma outra questão. O pessoal conhece o Valdir Manfredini e também numa companhia, né? Então, o que representou em sua vida, Valdir, fazer parte da história da Companhia Giclaus de Teatro? Um breve comentário, pode fazer aí. Então, a Giclaus foi muito importante para mim, porque eu não conhecia teatro de rua. E de repente eu achava que era uma coisa assim perigosa, que as pessoas não iam dar valor, sabe, que ia juntar aquelas pessoas de rua assim, e eu não entendi isso. E aí quando eu entendi a arte espírita mesmo, foi quando no primeiro dia do teatro de rua, que eu chorei demais, sabe, fazendo a sonoplastia. Não fazia sonoplastia ainda. Eu ainda, naquela época, só ficava tirando fotografia, porque eu não acreditava. E o Edmundo lá da Abrarta, né, ele estava dirigindo aqui na minha casa o Klaus e a Gisele, né, na Praça da Alegria, Praça da Amizade, perdão. E foi uma coisa assim que eu nunca desci para ver eles ensaiar lá, né? Eles ensaiavam lá na churrasqueira, eu nunca desci, sabe? Eu ficava fazendo lanche para eles aqui, depois eles iam fazer lanche. E aí, quando eles estrearam, sabe, me emocionei muito, 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 muito. Porque aí eu reconheci o talento deles, né, para fazer a peça, uma história de um palhaço, né, no circo, e que uma criança que saiu de casa e foi para o circo, né? E aí eu, sabe, comecei a entender quando eu vi aquelas pessoas se aglomerando em volta daquilo, sabe? E as pessoas não piscavam, as pessoas ficavam paradas, paralisadas, sabe? Vendo eles interpretar, vendo eles falar, sabe? As músicas eram muito bem selecionadas, tudo assim. Então foi uma coisa assim que me tocou muito, muito, muito mesmo. E de repente eu comecei a me envolver e daqui a pouco eu acabei entrando para fazer sonoplastia, daí já fui fazer uma peça também com eles como ator, e a gente viajou muito com a Giclaus, né? Eu posso dizer para você que era cansativo, mas era muito gostoso. A gente foi para Amapá, né? E lá a gente fez várias cidades, a gente foi para São Paulo, a gente foi para Blumenau, a gente foi para, meu Deus do céu, Sergipe, 2 vezes, fomos convidados, o grupo era convidado, sabe? Então era muito importante. E ali eu vi o valor do teatro de rua. E hoje, sabe, eu me sinto dentro do teatro de rua. E eu estou criando um grupo que é justamente para a gente fazer isso também. Que é muito mais fácil, não precisa aquela coisa de ficar reservando o teatro e tem que marcar os dias, aí as pessoas não vão. Teatro de rua não, tá bom o tempo, vamos sair hoje, vamos. Já, eles fizeram até teatro na chuva, sabe? Porque tinha começado, estava bom o tempo, começou a chover e foi lindo. Bom, então eu agradeço muito essa coisa, sabe? Eu aprendi muito com eles nesse sentido. É bem bacana ouvir você falar sobre isso, porque chegou um momento, né, que você, até por um certo cansaço de estar viajando muito para lá e para cá, então daí você criou, então agora você tem a sua gratidão à Companhia Giclaus de teatro. A gente teve recentemente uma participação na Estação da Luz e eu tive a oportunidade de estar junto lá com o Klaus e ele falou da sua contribuição realmente, né, de estar ali junto trabalhando e levando essa arte às pessoas que realmente não têm condições. E é lógico, né, que a arte espírita ela é gratuita, então ela tem um custo, às vezes que o próprio artista banca para fazer esse trabalho, e vocês viajam,
e vocês visitaram instituições, não é somente dentro da casa espírita, mas dentro de um asilo, numa escola ou num local de dependentes químicos, ou realmente também nas prisões. Então, ela é versátil porque ela pode ir em qualquer lugar, né? E eu acho que é isso que é bacana, né? Então, vocês foram isso. Vários lugares. Então, nessa questão, na atualidade, você possui novos projetos? Pode contar um pouquinho para a gente? Então, a gente tá iniciando um projeto que, com a pandemia, fica muito difícil, né? Porque a gente não pode se encontrar, né? Eu sou uma pessoa que, de tecnologia, eu entendo zero à esquerda. Não entendo nada. Eu tenho muita dificuldade mesmo. Eu não gravo as coisas, eu não consigo entender. Eu falo agora, daqui a pouco eu esqueço. Eu sei que é problema da idade, dos medicamentos que a gente toma, sabe? Mas, sabe, eu vejo que tem pessoas mais velhas que eu que têm memória boa. Eu tenho uma tia com 92 anos que enfia uma agulha sem óculos e conversa sobre tudo e não esquece de nada, sabe? E ela lembra e lê muito. Ela lê muito livro espírita. E mas lê assim, aqueles livros dessa grossura, assim, sabe? Então, e eu não, mas é um problema que eu não, sabe, não sei, eu não posso mudar, né? Mas é muito, muito, muito interessante isso. Mas eu tenho projetos, eu tenho vários. Nós temos um aí da Companhia Arte Morfoses, né? Companhia de Artes Metamorfose, que também é para teatro de rua e também pode ser para teatro né, de palco, né? E além disso também tem as minhas poesias, né? Que eu, para passar tempo, eu, sabe, leio as poesias e gravo algumas poesias. Perfeito, perfeito, Valdir. É isso aí, mantendo. Justamente isso que eu vou que é a próxima pergunta, né? Se essas atividades têm contribuído para manter a mente em equilíbrio, considerando que você mora sozinho. Então, boa parte você já até explicou, tem contribuído fazer todos esses trabalhinhos de forma que realmente, né, a sua questão de estar em contato com a parte tecnológica gera uma dificuldade. Mas, de qualquer forma, isso que eu acho interessante. Por mais que ele tenha dificuldade, meus amigos, ele ainda vai lá, teima e consegue fazer as suas produções. E agora é lógico que ele adquiriu alguns equipamentos ali que ele está se adaptando e eu acredito que agora as coisas tendem a ter uma melhor qualidade nas suas produções. É isso aí, Valdir? É isso aí. Então, você sabe como é. Eu preciso sempre de alguém perto de mim. E como as pessoas não podem estar, né? Você que tem me ajudado bastante, que a gente faz através eu fico no telefone e você fica me dizendo o que faço. E assim mesmo, às vezes, é difícil, né? Porque eu não tenho essa agilidade assim com a tecnologia. Eu nunca me envolvi muito com tecnologia. E aí eu gosto mais da arte mesmo, né? E realmente essas coisas que eu faço que me fazem passar o tempo para eu não ficar deprimido, porque eu tenho meus motivos, eu tenho minhas situações em que eu me deprimo, sabe? Por mais que eu tente orando, leio muito pouco porque a minha vista não está boa, sabe? Eu ouço muita música espírita, eu ouço muita música clássica, sabe? Eu fico cantando uma música que eu invento na hora para me distrair, sabe? Falando de Jesus ou qualquer coisa assim, né? Olha as badaladas, as badaladas da Ave Maria. Até deixa eu falar para você, meus amigos, que o Valdir falou assim, ó, eu vou desligar o meu relógio. Assim, não, faz parte do seu contexto, da sua vida, da sua casa, né? Então, deixa as badaladas do relógio, porque ele já está avisando que a gente ultrapassou o horário nosso do programa, mas hoje é uma volta especial, então a gente hoje vai deixar um pouquinho, porque a gente tem ainda assunto para abordar aqui, que são bem pouquinhos agora para o final, e depois o Valdir encerra com uma poesia. Então, dando sequência aqui, Valdir, conte para a gente essa tua experiência uma vez por ano, em que você deixa de ser o Valdir e se transforma como um passe de mágica no Papai Noel. Conta como é que foi esse 2020 para 2021, esse trabalho aí de Papai Noel virtual. Eu desde muito cedo, eu já brincava de fazer Papai Noel, sabe? Quando eu era bem jovem.
magrinho, eu era bem magro. Sabe, eu me vestia de Papai Noel e ia na vizinhança. Então, os pais me davam as sacolas de presente para eu entregar para as crianças pequenininhas lá. E era muito gostoso fazer isso. E eles não me reconheciam, porque eu me caracterizava bem, sabe? Eles não me reconheciam. Travesseiro na barriga para ficar gordo, aquelas coisas, né? E era muito legal. Mas a coisa que foi crescendo, uma vez eu fazia, daqui a pouco eu parava, não ia fazer, às vezes estava muito frio, com chuva. Aqui no Brasil, o Natal tem inverno, mas não tem neve, né? Mas tem chuva muitas vezes. E frio com chuva é horrível, né? Então eu não fazia. Aí depois de algum tempo para cá eu voltei a fazer. E nessa de voltar a fazer, eu resolvi fazer a coisa mais séria. Aí até a G-Klaus participou comigo fazendo duendes. O próprio Lucas da Paz e a esposa dele, a Ingrid Pereira, também participaram comigo, fazendo os bailarinos. Ele ia com o violino tocando e a bailarina ia me acompanhando, ajudando a entregar os presentes. E eu vou corrigir, é violoncelo. Violoncelo, é. Violoncelo, Perdão, que é aquele maior lá. Isso, é violoncelo. Perdão. É que ele toca tudo, né? Então, qualquer coisa ele toca. Ele é um artista versátil, mas nesse caso aí é o violoncelo. Multiartista. É como ele já deu entrevista aqui para você. Esse foi o primeiro entrevistado do Cantinho do Aconchego. E aí, esse ano, eu estava meio preocupado, que não sabia o que ia fazer por causa da pandemia, como que eu vou fazer, sabe, como que vai ser, como que eu vou poder visitar as pessoas, como que eu vou poder visitar as crianças nas creches, nos asilos, os velhinhos, sabe? Eu estava muito preocupado, porque como que um Papai Noel vai usar uma máscara que tapa o que é mais importante nele, que é a barba? Não é verdade? E o ho, né? Aí eu não sabia o que fazer. E de repente eu recebi um convite, sabe, de uma agência para fazer um Papai Noel virtual. Valdir, você fica à vontade. Aqui é na Rádio TV Espírita do Paraná, né, no canal da Rádio. Você pode falar o nome da empresa, não tem problema nenhum. A gente não é patrocinado por ninguém, a gente mantém os nossos programas, nossas produções, com o nosso trabalho, com o nosso suor. Pode falar o nome da empresa, não precisa, né? Pode falar. Empresa, na verdade. Não lembra? Califórnia. Acho que é Califórnia. É alguma Será coisa. Que é Califórnia? É uma empresa que eu nunca tinha ouvido falar, sabe? Sim. Mas uma coisa é certa, você foi até destaque na CNN Brasil, né? No canal de notícias. Isso. E para meu espanto, no primeiro dia do Natal Virtual, que eles abriram ao meio-dia. Ao meio-dia eles abriram o comercial e 8 horas da noite, sabe, me liga uma prima lá de Brasília, me diz, Valdir, pelo amor de Deus, veja na rádio, na CNN Brasil, que estão falando de você lá. Falei, como assim na CNN? Mas eu não fiz nada para CNN. Não, mas estão falando lá. E eu não tenho, sabe? Aí eu não sabia que podia ver pelo telefone. Aí ela me explicou, tá? Eu abri lá e realmente estavam falando de mim, sabe? E mais de 600 mil pessoas. Eu achei que eram 600 só, razoável. Mas 600 mil pessoas, sabe? Até às 8 horas da noite, do meio-dia até às 8 horas da noite, viram e falaram com o Papai Noel. E aí eu fui lá verificar, realmente estava escrito isso lá. Eu não sei depois quantas mais pessoas viram, mas até hoje pessoas me ligam perguntando se eu posso mandar o programinha lá para eles, que as crianças querem falar com o Papai Noel, É muito interessante, porque eu passei um dia inteiro lá em Piraquara gravando o Papai Noel, sabe, num frio, uma chuva, sabe, gravando para falar o nome de cada criança, para registrar o nome de cada criança. Foram gravados muitos nomes, apelidos, etc. Com certeza, muitos nomes não foram gravados. Por isso, os apelidos para ajudar. Mas a empresa ainda deu um jeito e fez. Se não aparecer o nome, o pai pode escrever lá, ligar, que eles davam um jeito. Eu não sei como que eles deram esse jeito, mas deram, sabe? Então, foi uma coisa muito incrível, muito incrível. Mas, voltando agora ao Papai Noel,
que os meus clientes de todo ano, né, que eu faço aí há mais de anos aí que eu faço esse Papai Noel nas residências, né, que é um Papai Noel muito legal, que a gente ia com os duendes, tocando música pela rua, no jardim, né, das residências. É muito legal. E aí eu estava preocupado, como que eu vou fazer isso? Aí uma amiga também que faz parte do teatro aí, me sugeriu aquela máscara transparente, né? E eu fui com essa máscara, sabe? E foi assim que eu consegui fazer o Papai Noel esse ano. Só não levei os acompanhantes nas residências para manter a segurança, né, da distância. Foi muito legal, muito legal. Mas mesmo assim sempre tem as fotografias que as pessoas querem fazer. Então se distanciavam atrás, mas a gente tirou as fotografias. Perfeito, Valdir. Foi realmente assim uma parte do ano sensacional, que eu tenho certeza que a empresa que utilizou a inteligência artificial, né, para que a pessoa, na conversa, ela buscasse lá no arquivo a hora que você fala o nome do André, por exemplo, e aí vem a mensagem, né? Se falar, meu nome é Lucas, a inteligência já acha lá, busca o arquivo que você fala Lucas e dá a mensagem de Natal. Eu acho que foi muito bacana. É isso que a gente sempre fala, né? De usar os meios tecnológicos para levar o bem às pessoas, né? A gente sabe que tem muita gente que utiliza para dar golpe, mas tem gente que pensa justamente de uma forma bacana de levar a tecnologia a serviço do bem. Mas, Valdir, nós estamos chegando ao final do programa. Pode ficar à vontade. Que as pessoas entendam que a arte espírita é uma arte curadora. A arte cura. Não só na religião, na nossa doutrina espírita. Ela cura nos hospitais, ela cura nas outras religiões, né? Hoje todo mundo tem música dentro das suas igrejas, dos seus templos, fazem os seus teatros, né? Então é muito importante, gente, por favor, deixem os jovens se apresentarem, deixem os jovens cantarem, mostrarem suas músicas. É cultura, é espiritismo, é a arte do bem. Muito bem lembrado. Inclusive, Valdir, eu até engrosso aí a sua fala pelo seguinte, eu tenho acompanhado, sim, a questão que as pessoas falam assim, não, mas tem muitas casas que são muito conservadoras. E eu entendo por quê. Porque realmente existe uma preocupação com a questão doutrinária, realmente. A gente tem visto tantos casos, né, que acontecem e às vezes as pessoas não sabem separar o joio do trigo. Às vezes acaba uma pessoa se dizendo espírita e fazendo uma situação que realmente não é dentro da doutrina espírita e às vezes acaba atingindo a própria doutrina espírita porque as pessoas não sabem separar o alho de bugalhos. Então, eu acho assim bacana essa prudência, mas realmente tendo acesso àquela proposta que apresentam na casa espírita, olha, a gente quer fazer uma peça que fale sobre família, então assiste primeiro os dirigentes da casa, todo o corpo de trabalhadores, e aí faz uma análise crítica, às vezes nem reprove. Aceitem as reformas, né? Aceitem as reformas que os dirigentes colocarem, né? Isso, às vezes pode até falar assim, gente, ó, tem um ponto aqui que não ficou legal, mas se vocês fizerem isso, é justamente a crítica construtiva que ajuda as coisas a acontecerem. De repente, aprovando, o jovem se encanta. E eu até falei no programa da entrevista com o Klaus, lá na Estação da Luz, bem no finalzinho, justamente isso, que às vezes a gente chega na casa espírita com a cabeça cheia de problemas e situações, sentamos ali e aguardamos antes da palestra, né? E de repente tem uma apresentação musical ou tem uma sketch que nos tira daquele movimento, né? Que a gente está travado ali com as preocupações e a hora que a espiritualidade aproveita, que a gente deixou o carnal aberto para receber. E a arte também tem esse papel de deixar você intertido, né? Ali naquela peça que às vezes te toca o coração, que te faz relembrar uma situação, que mexe com as emoções, e ali acontece. E eu falei isso, que teve uma casa espírita aqui em Curitiba, que no dia que teve a apresentação do G. Klaus, que o Valdir Manfredini esteve lá presente, a casa estava lotada, tinha gente de pé
no corredor para poder assistir, e viajaram no tempo, no espaço, foram à sua infância, né? Porque a peça trazia essa questão da relação de pai, de mãe, de vó, de vô, de neto, de filho. E aí, até na sequência, depois do término da apresentação, tinha um trabalho de cura. E aí eu lembro que a pessoa que faz a gestão, né, responsável desse tratamento numa outra sala, falou que foi o dia, foi a noite que a espiritualidade pôde atuar com muito mais facilidade porque vocês já tinham preparado o ambiente. Então, assim, é realmente importante. Valdir, tome a água, pelo amor de Deus, tome sua água, quero ser bem hidratado, estamos cuidando de você mesmo online, para que você agora encerre com uma bela poesia, e já vou agradecendo a você que ficou até esse momento conosco, agradecer realmente sua amizade, sua parceria aqui com a Rádio Espírita do Paraná, com o programa Cantinho do Aconchego. Em breve o Valdir retoma aqui as gravações e seus convidados, e vai ser nesse formato. Então pode ser que você veja, às vezes, uma dificuldade do vídeo estar travando, o áudio não fica bom, às vezes o cachorro latiu, o avião passou, o rapaz da caixa do ovo está passando ali, que estão trabalhando, mas isso não interfere que a gente passe a mensagem para você, tá? Porque a gente está sendo verdadeiro. A gente não vai maquiar aqui, não vamos botar fundo aqui, etc. Tal. Pode ser que o nosso amigo Nilo esteja inspirado na edição aqui e coloque uma musiquinha de fundo quando ele declama, tá? Mas vai desse jeito mesmo ao ar, tá? Porque eu acho que a gente tem que ser verdadeiro aqui. É lógico, tem gente que vai primar pela qualidade, 100%, nada contra, mas a nossa preocupação maior é passar realmente a verdade, a mensagem. Então, Valdir, eu estou me despedindo. Eu posso e você falar pode falar. Quem é o próximo convidado? Oi? Eu posso falar quem é o próximo convidado? Pode falar sim. Então, é um cara muito legal mesmo. Que intimidade é essa de chamar o cara? Porque é o cara, é o cara da peste. É o Merlânio Maia, o homem dos bonecos de lata, poeta. Ele é incrível, ele escreve muito, é muito engraçado as coisas que ele escreve. O Meus Amor, eu gosto do jeito que ele fala, ele é ele mesmo, muito gostoso. Olha, a questão do cordel também. Cordel, exatamente. Eu assisti ele no canal Seridoc, o Aldo Motelevich me mandou o link, dá uma olhadinha. E eu fui lá assistir, tudo certinho. Rapaz, quando ele falou, eu acho que você deve perguntar para ele, tá? Quando ele apresentou para o Divaldo Pereira Franco a questão do cordel, a questão de como levar a arte como meio de divulgação dos espíritos, eu acho que é muito bacana ele falar isso aqui, tá? Ele é muito inteligente, ele vai, com certeza. Então tá bom, Valdir. Segue o barco, que nós ultrapassamos o nosso tempo, mas é por uma boa causa. Ficamos quase um ano, estamos comemorando quase um ano fora do ar, então nada mais justo do que deixar você à vontade para falar bastante. Eu vou dizer agora uma poesia do meu amigo querido, teu amigo também, que sei que é querido, do Elciomar Rocha. Chama-se Alegria Cristã. Leve a alegria e o amor por onde você for. Seja poesia em noites de terror. Plante uma flor, faça um novo dia, abrace, sensibilize, em meio à crise, cresça. Decida ser melhor, já passou o pior. Floresça, perdoe antes, ame antes, a vida é redenção. Seja feliz agora, faça a sua hora, acalme o coração. Seja você uma luz, o Mestre nos conduz por estranha e infinita. Não acredite na dor, pois o nosso Senhor mostrou a bendita. Deus te espera quietinho, preparando um ninho para todos os seus filhos. Hoje é seu dia de viver a alegria, de seguir novos trilhos. Deus abençoe, criança. Guarde viva a esperança de um amanhecer de luz. Deus está contigo. Não temamos o perigo, pois conosco vai Jesus.
Dei uma engasgadinha ali. Sim, é lógico, né? Porque você está lendo, mas já está sentindo a emoção da leitura, né? Então, às vezes a gente acaba se atropelando justamente porque às vezes a emoção toma conta, né? Eu gosto quando eu gravo as minhas poesias, né? Certo. Eu gosto de ouvir o fundo. Mesmo que eu não ponha o som da coisa, mas eu ouvindo a música, ela me eleva. Sim. E é por isso que deu certo o projeto apresentado pela nossa mentora, Cristiane Lopucci, no Poesia Nossa Cada Dia. Então, é justamente... Alguma coisa assim, você soube? Não estou sabendo nada. Depois você me conta essa fofoca fora do ar. Tá, depois você me conta essa fofoca fora do ar, porque a gente tem que se despedir, tá, Valdir? Então, meus amigos, para você, nossa gratidão à nossa equipe humilde, pequena, mas gigante, na boa vontade de executar as coisas. 2020 foi assim fantástico para todos nós, apesar dessa questão da pandemia. Os artistas que passaram pelo Bem na Live, nossa, gratidão imensa. Na virada espiritual também. As pessoas que puderam fazer uma palestra para nós. Os nossos convênios, né? Os nossos convênios com EOS Manaus, o canal da EOS Manaus, com a tia Conceição, com o pessoal do irmão Fego também, participando, a amizade que a gente criou com o Natal, através da Estação da Luz, o Tavares, o pessoal de Aracaju, Chico Leite e tantos outros amigos lá do Campo do Brito. E a gente ó, até Portugal, com o João Paulo contratenor, tá? Pesquisa aqui, Bem na Live, João Paulo contratenor, tantos outros artistas aqui de vários pontos do Brasil. É bastante coisa que aconteceu e esperamos que 2021 também seja um ano bastante produtivo, né? Questão da arte, das palestras e tudo mais. E também com saudade do Paulo Machado, que também ele inaugurou o programa dele, tivemos que parar por causa da pandemia. E utilizando agora desse mês, a gente vai conversar para voltar. E aí o negócio vai ser mais punk, como a gente fala assim, né? No ditado popular, na expressão, vai ser umas pegadas, porque eu acho que vem aí um formato novo do direto ao ponto, assim, umas pegadas bem bacanas, sobre uns temas ali, ser bem discutido. Vou conversar com o Paulo e a gente volta. Então, meus amigos, muito obrigado. Valdir, suas despedidas, para que daqui a pouco o nosso editor-chefe aqui, o Nilo, possa colocar a nossa vinhetinha e subir os caracteres lá com aquelas pessoas que contribuem, o nosso amigo Sérgio também, da vinheta. Vai lá, com você. Primeiro eu quero fazer um agradecimento especial ao Nilo, que a gente nunca fala do Nilo, né? Mas o Nilo é a pessoa que salva a gente de alguns errinhos aí, de algumas transformações que a gente faz aí, o cara que edita, é o cara que sabe fazer as coisas e faz muito bem feito. Nilo, muito obrigado. A gente se vê muito pouco, mas eu gosto muito de você e te agradeço de coração. E eu sei que para corrigir as minhas falhas, não são poucas, você sofre bastante. E a você também, Roger, por me ajudar tanto, por me dar essa liberdade e essa confiança que você tem em mim. Eu agradeço muito. E eu quero agradecer a todo o nosso público do Cantinho do Aconchego, aos nossos convidados que já passaram por aqui, pedir desculpas porque a gente teve que parar, mas era por uma boa causa, não podíamos estar juntos, né? Eu sofri muito porque eu senti falta, sabe? Mas agradeço a todos vocês que ouvem e que curtem nosso programa. E, por favor, inscreva-se lá, bate no sininho lá e deixa um comentário. É muito importante para nós. Pessoal do Uruguai, pessoal da Rede Mundial de Emissoras Espíritas, por favor, muito obrigado, muito obrigado. Juliana, estou esperando o teu e-mail que você não mandou até agora para mim. E o Roger não me passou ainda. Um beijo a todos. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau, gente. Depois a gente se conversa aqui, puxa a orelha fora do ar.
Brincadeira, gente. A gente tem essa liberdade de brincar um com o outro. Bom, gente, finalizamos o nosso programa. Então, o próximo é com o Merlano Maia. Então, aí vai ser o Valdir entrevistando e batendo o maior papo com ele lá, tá ok? Então, um grande abraço e até o próximo Cantinho do Aconchego, no comando de Valdir Manfredini, este jovem que está aqui, com o coração pulsante, com a mente... com a mente fervilhando em várias situações aqui, esse sorriso bacana, essa alegria, que tenho certeza que vai ser muito mais que um entretenimento, vai ser realmente as lições em que cada um de nós estamos envolvidos neste mundo cheio de provas e expiações, mas também cheio de tantas questões de amor, de fé, de esperança e de coisas boas, ainda mais quando a gente se lembra do nosso irmão maior, Jesus Cristo. Até o próximo programa. Tchau! Seja.